Pronto, a gente caiu, mas tá voltando, tá, pessoal? Estamos voltando pra cá, deu alguma falha na conexão, mas estamos voltando já, tá bom? Espero que vocês possam entrar de novo, a gente possa dar continuidade aqui à nossa live. O pessoal tá chegando de novo, né? Esperar a Stephanie entrar novamente para a gente poder continuar. Pronto. A gente voltando. Oi, me desculpa, caiu a internet. Erros virtuais aqui, nosso problema com a virtualidade. Desculpa, gente. E a gente ao vivo, a gente se vira aí, não tem problema não, né? A gente tá ao vivo, vida real, né? Vida real é isso mesmo, né? Mas continua, até como é que funciona, então, essa mediação de conflito? Então, a gente estava falando sobre questões mais intensas, né? Como o indivíduo ou o grupo procura mediação. Se a gente está falando de situações mais intensas, eu tenho pessoas, sim, inclusive até gostei de ressaltar que não é terapia, né? Porque muitas pessoas acham que, às vezes até por conta da palavra, né? Conflito, acha que esse mediador vai te ajudar como um terapeuta, e muitas pessoas me procuram achando que isso é terapia. Não. A mediação de conflito, em casos mais intensos, ela, às vezes, né, vai para o fórum. E antes de ir para o fórum, acontece que existe todo o mapeamento daquele problema, né? Antes de ir para situações mais extremas, existe um mapeamento. O profissional pode estar dentro do fórum, ele pode trabalhar individualmente, né? Promovendo o seu próprio trabalho. Por isso, quando a mediação é procurada, quando alguém me procura para tratar da mediação, eu explico essas questões para entender de fato, né? Então, você quer resolver que tipo de conflito? A outra parte está de acordo com que eu participe desse conflito, né? Com que eu participe dessa mediação? É um diálogo muito livre mesmo, no sentido, muito honesto também, no sentido de que eu não vou estar ali para coagir o outro lado. Isso é muito importante. Geralmente o fórum indica esse profissional da mediação de conflito, e quando alguém me busca individualmente, eu tenho todo esse diálogo. Nós precisamos ter uma conversa com o grupo, você não vai comprar o lado de ninguém, né? Você não vai ficar torcendo para nenhum dos dois lados. Você vai ficar neutra. Jamais. Né? Inclusive, tem que ser... Eu acredito que isso também trabalha muito a ética e o caráter, né? Você tem que estar ali completamente imparcial e analisando, fazendo todo aquele mapeamento de ambas as partes, da situação de fato, né? Principalmente em questões mais extremas, como eu disse, de trânsito, de briga, né, entre síndico e morador, todas essas questões. Questões familiares também, né? Às vezes a assistente social é acionada e ela indica o mediador de conflito. O mediador de conflito precisa fazer esse conflito entre os pais e os filhos, outros familiares, enfim. Nossa, e assim, quais são os principais motivos que geram conflitos, Té? Tipo, assim, os que, isso é explosivo, né? O pessoal mais recorre por conta de tal coisa que aconteceu. Como é que é isso? Eu diria que os conflitos mais, assim, não digo simples, mas os que mais ocorrem são em espaços escolares, né? Inspetor de aluno com professor e com aluno, brigas familiares. Nossa, eu não tinha noção dessa questão da escola, que tinha realmente, porque assim, na escola também já tem uma formação em pedagogia e trabalhei um tempo. Sim. Então você percebe que realmente tem muito conflito, né? Nossa, faz todo sentido, porque o lugar para ter conflito é a escola, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Exato. A escola tá ali com os adolescentes e o inspetor tá numa posição de, né, quem ali deve respeito a quem deve obedecer, e a mediação também não se trata disso, né? Importante ressaltar que a mediação, ela estabelece, dissolve esses conflitos, quando há relação continuada entre os indivíduos. Então, ela está dentro da escola porque aqueles indivíduos vão se ver todos os dias, eles vão estar em contato. Então, aqueles indivíduos precisam estar em melhor acordo, né? Para que não seja ruim, nem, digamos que numa briga de inspetor e aluno, que seja mais intensa e precise de um mediador, aquele inspetor, né, não haja de má fé com o aluno e nem o aluno com o inspetor, né?
que os dois entrem Uhum. num acordo saudável, que os dois decidam juntos que tá, tudo bem. Então, estamos estabelecidos aqui dentro desses termos. É isso, então? Sim, é isso. Porque essa relação continuada pode continuar a gerar conflito. Então, tudo precisa ser extremamente esclarecido ali. Porque na próxima vez, talvez não seja uma mediação de conflito. Talvez na próxima vez a gente tenha uma situação muito mais grave, né, de violência. E a ideia é essa, que não desenvolva isso. O conflito precisa ser encerrado ali. E por isso o trabalho é demorado, porque a gente precisa entender que qualquer conflito foi dissolvido. E independente das indiferenças ali, as pessoas estão em acordo que não vão tomar suas próprias decisões para o malefício do outro. Nossa, é muito legal e muito necessário, né? Eu vejo que se Sim. tivesse mais mediação de conflitos em várias situações, as coisas seriam muito mais simples para se resolver, né? Porque acaba se gerando uma bola de neve em cima de algo que pode ser solucionado de uma forma mais simples, né? Através de um Exato. trabalho, de um direcionamento, né? Nossa, é muito, muito interessante. E como a gente está aqui... não, fala, desculpa, pode falar. Não, eu só ia dizer que a mediação de conflito, assim como a gente disse, né, sobre na última live, sobre as terapias integrativas, sobre os cuidados paliativos, eles deveriam sim ser uma obrigação dentro de espaços que são feitos para gerarem conflitos, né? Escola, prédio, que tem o síndico, né? Então, assim, terminais. É verdade. Terminais de ônibus e trem, como por exemplo em São Paulo, que tem conflito o tempo todo. Cadê esses Meu profissionais? Deus, nossa, tá demais, não, demais. Vai no metrô pra você ver o que acontece. Se não acha um conflito lá dentro. Dentro do banco, sabe? Então a gente meio que exclui conflitos em lugares que realmente tem pessoas aglomeradas, porque a gente, sei lá, subentende que se acontecer alguma coisa, então já vamos processar. E não, a gente explica isso também na mediação. Não é fácil assim, sabe? É melhor resolver ali, o bem-estar entre Porque todo mundo. As pessoas assim, tem uma ideia do processo que é uma coisa de tipo, eu vou te processar, como se fosse uma coisa muito simples, né? Tipo, resolve não é. tudo. Seu processo pode ficar engavetado há anos, né? E aí, quando você realmente tiver um dia lá, uma audiência, o juiz pode decretar assim, olha, culpado, digamos assim, né? Então, assim, não, a ação não foi ganha, vamos prorrogar isso aqui. Então, olha que dor de cabeça, né? A mediação é justamente para você não ter esse estresse contínuo. Nossa, com certeza, né? Para não ter esse estresse contínuo e poder se resolver de uma forma mais tranquila, né? E como a gente sempre fala de TPM aqui, né, e ciclos femininos, né, que a gente faz esse trabalho de acolhimento, como é que são os ciclos femininos, né? Que eu sei que você também trabalha com isso, que você conhece maravilhoso o seu trabalho, por sinal, nessa área. Como os ciclos femininos, eles podem interferir nessa questão dos conflitos? Eles podem gerar conflito? Porque a gente sabe que ao longo do ciclo a gente vai tendo várias emoções, né? E como é que isso funciona nessa questão do conflito? O que você acha disso? No caso de nós, como indivíduos, no geral, já temos, né, conflitos pessoais e conflitos em grupo que podem acarretar num conflito em massa. E se tratando ainda dos hormônios, falando de menstruação, de TPM, em todos esses ciclos que a gente tem, os nossos conflitos, eles só vão aumentando, né? Até a gente ter um momento de, poxa, de Eu falo que até o período fértil tá tudo bem. Depois disso, meu bem, more com o mediador, né? Pegar ele num grupo, né? Tem um grupo com o mediador. Eu vou desenvolver esse logo para trabalhar com TPM, porque é super bem-vindo, assim, né? O Vini colocou até uma pergunta aqui sobre isso, se ele pode contratar o mediador de conflito. Peraí. Ai, fugiu aqui, ó. Eu posso contratar o mediador de conflitos no período de TPM da minha namorada? Pode, desde que ela esteja de acordo. A gente vai descobrir que desde que ela esteja de acordo. Para não matar ele, a gente deve colocar mesmo. Vamos mediar esse conflito aí, para ninguém ter problemas mais sérios, né? Mas, de fato, a mediação de conflito, inclusive, as ferramentas que eu trabalho
constelação, as terapias integrativas, eu, na verdade, acoplei elas à mediação de conflito, né? Como, de fato, eu posso mediar conflitos usando ferramentas diferentes. É por isso que eu realmente gosto de trabalhar com a mediação. Porque no caso da TPM, como que eu vou resolver um conflito que muitas vezes né, eu não posso tratar psicologicamente falando, porque eu não sou psicóloga, como que eu posso mediar esse conflito e ajudar para que essa pessoa, esse indivíduo que está ciclando, né, resolva as questões, os conflitos dentro da TPM. Embora esse assunto esteja muito, né, hoje em dia todo mundo está falando sobre autoconhecimento e todo mundo está falando sobre essa busca, sobre esse trato como indivíduo, esse trato, né, de dentro para fora, eu primeiramente recomendo que essa pessoa, independente do conflito que ela tenha na TPM, para que essa pessoa entenda de fato o que está trazendo ela ali, para que a gente possa desenvolver essa mediação. Às vezes a mediação não é do meu trato, mas mesmo na TPM a gente precisa entender. Às vezes essa pessoa me traz um problema de TDPM, né? A gente sabe que TDPM são muitas abas a serem tratadas, não é só mediar um conflito. A gente está falando de psiquiatra, de medicação, de psicólogo, né? E basicamente o que eu digo nas minhas mediações relacionadas à TPM é primeiro, né, o que está trazendo você aqui? É uma questão de fato com a sua TPM ou é um conflito a mais? Por isso que eu trabalho com a constelação também, porque às vezes é uma questão familiar, né? E nesse processo conflituoso de TPM, às vezes a gente pode achar uma coisa que não é, né? É por isso que é importante essa mediação. Mas com certeza a gente pode achar uma coisa que não é, né? Vou combinar que isso é muito fácil acontecer. Sim! Você falou assim, nossa, por que eu fiz esse escândalo todo, né? Tipo, por que eu tava Por que tá acontecendo isso comigo? Como diz você, né, Marina? Calma, são só os hormônios. Então, basicamente, o que pode ser um ponto bom para mim e um ponto não tão bom para mim é que geralmente quem me procura devido a TPM, que às vezes não está entendendo mesmo, né, que precisa fazer um mapeamento menstrual, já se resolve no primeiro encontro, porque às vezes você só precisa ter o seu conflito de fato mediado de uma forma que assim, tá, mas vamos entender se é a sua TPM, você conhece o seu ciclo, por exemplo, né? Como que é a sua alimentação? Não é um trabalho de mediador. O mediador do fórum não vai trabalhar com essas questões integrativas, né? Ainda não chegou. Ainda não, mas vamos lutar para que sim. Isso, né? Às vezes a briga no prédio pode acontecer porque a pessoa não está se alimentando bem, não está dormindo direito, está com algum conflito maior e brigou com o síndico, por exemplo. Foi né? Foi ali. Mas me perdão, eu me perdi na questão do ciclo. Você disse como que a mediação pode ser feita, né, nos ciclos menstruais. Ajudar, de fato, nesse mapeamento menstrual, né? E o mapeamento menstrual não só conhecendo o seu ciclo, mas conhecendo aquilo que você come, como você dorme, entendendo, né, se você está, de fato, numa situação de vulnerabilidade, aonde você mora, né? Aonde que essa pessoa que está com um conflito de TPM, quando surgiu esse conflito, né? A gente vai lá no início. Como que foi sua primeira menstruação? Você lembra? Como que é a sua TPM, né? Você lembra da primeira vez que sentiu dor? Aonde você mora? Com quem? Você trabalha? Então, a mediação, ela dá uma fuçadinha, né, nesse histórico, principalmente quando se trata de TPM, quando a pessoa vem sozinha e a mediação não é em grupo, né? Eu tenho que mediar aquele indivíduo e eu tenho que, de fora, a partir do que ela me fala, tentar entender como que eu vou trazer uma melhor experiência na minha consulta para que ela possa continuar agindo bem, né, com a consulta na casa dela, por exemplo. Eu não estou mediando os familiares e ela, ou o relacionamento dela e ela, né? Eu estou mediando só a TPM. Então, como que minha consulta pode ter um efeito em espaços que eu não estou presente, sabe? Então, a mediação, para mim, me ajuda a dar essa fuçada
né, para poder mediar a distância, mas respeitando, é claro, né, todas as normas que a mediação traz. E assim, qual que é a melhor maneira da gente lidar com conflito? Eu acho porque está acontecendo a coisa, assim, que, né, no dia a dia, assim, qual que é a melhor maneira? O que a gente pode fazer para lidar com isso da melhor forma possível? Eu acredito que, voltando de novo a essa prática, né, de consciência, essa prática do autoconhecimento, o que seria esse autoconhecimento, desvinculando um pouco dessa nomenclatura hippie que acabou se formando em cima do autoconhecimento, né? Nossa, não, autocuidado, autoconhecimento, autoestima virou um troço que a gente tem que ter cuidado, gente. Nossa, cuidado para falar. Com Porque forma consciente, né, realmente sabe, assim, sim. entender esse processo, porque senão vira uma bagunça, né? E aí, de fato, que a gente... Exato, porque aí, de fato, que a gente entende o papel do profissional e se ele está entendendo e executando todas as ferramentas que o trabalho dele tem que oferecer, né? Porque como que você vira para alguém que está numa situação de vulnerabilidade e risco, ou seja, a gente não sabe onde mora, né? Ou então mora num lugar terrível, as condições de saúde, de alimentação são péssimas, e você vira para esse indivíduo e diz que ele tem que se autoconhecer, né? Então, assim, não tem como. Não tem sentido. Não tem, mas acontece. Não é o ideal, Né? mas tem acontecido. E aí, nessa questão, é de fato que você medir o indivíduo para que ele possa enxergar o que ele tá vivendo, ou que ele possa falar de uma maneira que não seja constrangedora, que não invada o espaço dele, para que ele analise de fato esse conflito. E para que ele busque, né, através dessa mediação, por exemplo, ajuda, né? Ir até um CAPS e um CRAS, pedir um encaminhamento para um psicólogo, tentar com que esse indivíduo que está tentando entender o conflito dele ou que está buscando ajuda, entenda às vezes que a minha ajuda dele não está aqui comigo, né? Que às vezes ele precisa de uma ajuda mais direcionada, cuidar da saúde, né? Eu diria que esse autoconhecimento seria você, às vezes, mostrar, você que já está trabalhando com isso, a gente como profissional, né, Marina? Tentar mostrar o máximo para os indivíduos que o importante não é que ele consuma só o nosso trabalho. Não. O importante é que, através do nosso trabalho, ele saiba o que, de fato, ele tem que consumir para resolver o conflito dele, né? Porque não importa que eu seja uma profissional de qualidade dentro da mediação, dentro da constelação, e eu não esteja oferecendo um trato coerente com o problema, com o conflito que aquele indivíduo está vivendo, né? Porque a gente tem que saber até onde é o nosso limite, né? Até onde é o nosso trabalho, ou a gente precisa acionar outros profissionais, né? Exato, eu não vou fazer inventar coisas, né? Tipo, inventar fórmulas que às vezes tá no nosso campo, né? Porque exatamente, porque embora eu trabalhe com, por exemplo, constelação, que tem uma linguagem diferente da mediação de conflito, eu estou usando ferramentas da mediação de conflito nas outras mediações, né? Junto com as outras ferramentas, constelação, ginecologia autônoma, né? Então eu estou usando essas ferramentas para que a minha comunicação seja de fato coerente dentro das outras áreas que eu estou trabalhando. Então, é essencial que a gente tenha ética, né? Os conflitos diários, eles podem ser desde você acordar e, sei lá, bater o seu pé na quina da cama e o dia inteiro você ficar completamente desordenado por conta disso, até uma briga de trânsito, uma briga familiar. Mas a questão é o que gerou esse mal-estar, entendeu? Por que você ficou o dia inteiro bravo com um acontecimento corriqueiro, né, que te levou a tomar tal atitude? Ou por que você está tão com os nervos à flor da pele para que, sei lá, uma buzina de trânsito faça com que você saia do carro e, né, gere um conflito maior? Eu acredito que mediar é de fato isso, você encaminhar o indivíduo para onde ele de fato precise, né? E analisar quais são esses conflitos corriqueiros que podem ser um conflito muito maior. Não sei se eu As respondi. necessidades... Não, com certeza, não, as necessidades dessa pessoa, né? Com certeza, vai muito mais além.
né? Pessoal, quem quiser deixar pergunta, já pode ir escrevendo aqui, tá bom? Deixem perguntas pra gente. Alguém colocou aqui? Deixa eu ver uma, Esté, aqui. Sim. Aqui. Tem alguém que mandou uma super pergunta. O Vini, quando o bicho pegava em casa, minha mãe dizia que iria sair andando e que não voltar. Peraí, deixa eu rir, porque o Vini é meu namorado, entendeu? Então, assim, eu tô só, assim, eu tô entendendo, eu já tô imaginando as coisas. Então, assim, quando o bicho pegava em casa, minha mãe dizia que iria sair andando e que não voltaria mais. Era assim que ela mediava os conflitos por lá. Ficávamos apavorados. Aí ele coloca, alguém teve uma mãe assim, que tipo, porque tem muita gente que não lida com o conflito, né? Que tipo, eu não quero, mas vou embora, não quero pra isso, né? É normal isso que as pessoas reagirem assim? Ai, que engraçado. Desculpa, eu não tô rindo É que isso é muito comum. Isso é muito comum, principalmente em mediação de conflito. Filho no processo de crescimento se desentender com os pais e isso precisar de um auxílio de uma assistente social que entra o mediador e na verdade é muito comum. Mas também falando um pouco, né, dessa questão de hierarquia, de ordem familiar, que a constelação também trabalha. Não sei se eu vou conseguir responder sua pergunta, Vini, mas vou tentar ser direta, assim. A gente tem uma construção hierárquica familiar que coloca a mãe e o pai, né, que vieram antes de nós, que nos deram a vida, numa posição de poder. Mas eu acho que, assim, temos que entender que essa situação de poder, ela não deve sobressair o respeito e nem ao abuso. Não é o caso, né, que ele está dizendo. Isso foi bem engraçado, assim, que é uma atitude de mãe. Mas já entrando numa mediação de conflito e também falando sobre a constelação, acontece muito que, às vezes, o ambiente familiar é um ambiente abusivo. E às vezes, tanto os filhos quanto os pais se apoiam em palavras do tipo eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que fazer o que eu quiser. Ou o filho fala, né? Eu sou o filho, você tem que me dar tudo que eu quero. Às vezes por um trato, uma criação mais mimada, né? Então a gente precisa entender de fato da onde começa. Mas isso é muito comum. Os pais, dentro dessa hierarquia, eles entendem, né, que a posição deles de cuidado também é uma posição superior de poder e que eles merecem respeito ainda, às vezes, que, sem ser por mal, eles desrespeitem. Então, a gente precisa equilibrar tudo, né? Entender que... Claro que tem que deixar bem claro que uma coisa é você ter vindo antes e ter dado de fato a vida para aquele indivíduo, e a outra coisa é você se apoiar nesse seu poder de ter dado a vida, né? De ser mãe, de ser pai, e fazer com que o filho faça tudo que você quer. Não é bem por aqui. A gente tem que mediar isso. Então, com certeza. É assim mesmo, Vini. É assim mesmo. Comigo também foi assim. Mas a Tânia coloca uma coisa aqui, né, principalmente nessa quarentena, que a gente precisa dessa noção da mediação, né, porque os nervos estão à flor da pele, né, assim, é verdade, né, acho que a quarentena, acho que aflorou muito essa questão do conflito, porque as pessoas estão confinadas, geralmente no mesmo espaço, muitas horas juntas, né. Sim, muitas horas juntas no mesmo espaço, às vezes empresas familiares, né, que já têm conflitos antes, porque trabalham juntos. Agora, principalmente, lidar com os gastos, né? Conflitos que surgem por conta da pandemia também, né? Desemprego. Como que a gente media esses conflitos, de fato, do aumento de abuso infantil, do aumento de abuso doméstico por conta do confinamento, né? Porque para analisar um conflito, um problema, ainda que ele vá para a júri, principalmente em questão de abuso, né, de abuso infantil, abuso doméstico, violência doméstica, ele precisa passar por uma mediação. A gente precisa entender o nível disso. E às vezes esse indivíduo vai conviver com o abusador por muito tempo. Então, esse período de confinamento, sim, é difícil descer. Dependendo do nível de abuso, você tá ali com a pessoa. Nossa, sim. Meu Deus. E aí aí enquanto mediador também, né, principalmente agora nesse período de pandemia, como que a gente faz isso dentro de casa? Os CAPs e os CRAS, alguns estão abertos, mas vai ser superlotação quando a pandemia passar. Como que vai ter? Será que vai ter profissional? Será que vai ter possibilidade de atender todo mundo? E essas pessoas que ficam em casa, né?
e vão ter que conviver com aquele conflito que às vezes é muito mais intenso do que uma discussão escolar, né, entre professor e aluno, enfim, não desmerecendo conflitos, mas falando de questões que de fato merecem uma rede de apoio, que vão envolver polícia, que vão envolver de fato o júri, como que a gente lida com esse conflito durante e pós-pandemia, né? Então a gente precisa, enquanto profissional, ter um trato com a gente também. Eu sempre ressalto isso. Nós estamos aqui enquanto profissionais da saúde, da educação, pelos outros, mas quem de fato está por nós, né? Como a gente media os nossos próprios conflitos e como que a gente não deixa que os nossos próprios conflitos não influenciem, né? Aonde que ali, por mais que a gente tenha ética, num período em que vai ter superlotação, como que a gente vai resolver esse problema, entendeu? A gente vai dar um check de não importante, não conflituoso, né? Na saúde também. Então, é um assunto, sim, para ser discutido para sempre, porque a gente vai ter conflito para sempre, diariamente. Sempre, né? E é importante que a saúde pública dê apoio para o profissional trabalhar com qualidade, com decência, para que ele possa atender todas as pessoas que vão buscando ajuda nesses espaços, também com qualidade. Pelo amor de Deus, a gente está falando de vida, né, Marina? De vida. Está falando de vida. De vida, pessoas com dor, pessoas em sofrimento profundo, né? A gente tem que ter muito tato, acho que com essas coisas, sabe? Muito respeito com relação a isso tudo, né? Porque todo mundo tem o seu ponto de limite ali, né? Então, assim, que a gente consiga resolver as coisas antes de chegar nesse ponto. Porque quando chega é muito mais complicado de você voltar para resolver, né? Aí já explodiu, já fica muito complexo. Não, daí não tem mediação. Não existe mediação. Quando explode, não existe mediação mesmo. O mediador, ele não vai... Ninguém vai poder fazer muita coisa quando o problema já explodiu, né? A gente vê problemas agora, como o caso da menina de 10 anos, do Espírito Santo, nossa, né? Período de pandemia, como o caso da Alice, uma modelo trans que acabou de sofrer latrocínio. Então, assim, como que a gente garante a proteção de pessoas que não são minoria, mas levam esse nome, né? Porque a gente trata certos assuntos como minoria. Como que a gente faz com que essa minoria, que na verdade é a maioria, tenha força e tenha possibilidade de ser assistida com qualidade, né? Então, já assim, se eu pudesse dar uma fala e se eu pudesse recomendar, seria que as pessoas tivessem não só esse trato com elas mesmas, quem tem privilégio, né? Procurar uma terapia e também valorizar o profissional, né? Profissões como as nossas, os profissionais que estão nos hospitais, no CRAS, no CAPES, porque a realidade lá é bem diferente do que as pessoas pensam, né? E a realidade das pessoas dentro da casa delas, cada indivíduo, também é muito diferente do que a gente julga. Então, para que a gente possa, pelo menos, ter um pouquinho mais de qualidade do que a gente tem agora. Porque no momento a gente tem luta pela qualidade. A gente ainda não atingiu a qualidade. Então, é importante que a gente continue nesse processo, que é chato, que às vezes enche o saco, que às vezes cansa, mas que a gente não desista, porque tem algumas pessoas que dependem de nós. E que não somos tão privilegiados, mas somos, porque a gente está aqui podendo falar sobre o nosso trabalho. Então, que a gente, né, se ponha nessa posição de profissional e também de, não sei, de militante, sabe? Para que a gente atinja um dia a qualidade, porque tudo bem, que bom, ainda a gente está na busca pela qualidade, mas que um dia a gente possa atingir essa qualidade para todos. Nossa, com certeza, é muito importante isso, né? Eu acho que a gente pensar no coletivo, não só no individual. Porque o coletivo nada mais do que um reflexo também das coisas que estão acontecendo no individual amplificado, né? Então que a gente consiga resolver as duas coisas, né? Esté, estou muito feliz com você aqui, muito grata da gente poder falar, né? A pessoal, quem tiver alguma pergunta, já vai escrevendo aqui pra gente poder responder, tá bom? Esté, fala pra mim, assim, como te encontra? Quem quer contratar você? Como é que funciona? Como que pode te encontrar?
Pode ir diretamente para o meu Instagram, porque agora eu estou criando uma plataforma que, inclusive, gente, a Marina fará parte, então ela vai ser de qualidade mesmo. Acho que todo mundo que está aqui conhece o seu trabalho. Quem não está, né, através do meu perfil, vai conhecer o seu trabalho. E assim, que é incrível. Então, eu estou desenvolvendo essa plataforma para que ela seja, né, um espaço mais acessível e que as pessoas consigam encontrar o máximo de profissionais dentro dessa plataforma. Ela ainda não está pronta. Mas, enquanto isso, pode me acessar pelo Instagram, pode me acessar pelo e-mail, que está lá no Instagram também. Escreve para mim, seja por DM ou por e-mail, que se eu não puder resolver, eu vou com certeza encaminhar para os tantos profissionais que eu conheço, e eles de fato vão te atender com muita qualidade, muito trato. Ai, com certeza, é uma ponte muito legal esse teu projeto. Eu acho que assim faz um tecer mesmo com vários profissionais, né? Uma forma que a gente tem de poder ajudar e se ajudar também, né? Trocar experiências e poder conversar a respeito. Nossa, sensacional, né? Esté, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está vendo a gente. Que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aqui, que está acompanhando? Primeiramente, eu queria agradecer, Mari, obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço. Já falei isso Eu que antes, mas agradeço. vou rebater. Foi muito bom ter te encontrado, foi muito bom ter entrado em contato com o seu trabalho e ver como ele não é apenas para uma bolha específica, mas como ele também é plural, como ele atinge muitas pessoas que precisam da sua ajuda. E ai, Mari, eu diria que as pessoas elas precisam de fato estarem mais assim conectadas com elas e pensarem, sabe, uma, duas, três vezes na hora até de se comunicarem, na hora de se relacionarem. E minha mensagem acho que vai ser sempre para que as pessoas peçam ajuda, sabe? Todo mundo precisa pedir ajuda. Eu gostaria de deixar uma mensagem bonita, mas eu acho que pedir ajuda é um ato muito bonito, sabe? Quando Com você pede certeza. ajuda, você só não está tentando resolver o seu problema, mas você começa a estimular as outras pessoas a pedirem ajuda também, sabe? Você se torna mais humano nesse sentido, porque você começa a ser mais honesto com os seus sentimentos e também quer que as pessoas sejam mais honestas com os sentimentos delas. Então, peçam ajuda, indiquem ajuda, façam o máximo possível, sabe? Dentro do seu limite, claro, para que todo mundo consiga pedir ajuda, ofereça ajuda, ajuda de fato, ajudar ajuda o mundo, sabe? A gente ajuda um e a gente ajuda outro, e quando a gente já vê, tem uma rede de apoio. Então, peçam ajuda, ofereçam ajuda. Com certeza, eu acho que não é pedir ajuda não é vulnerabilidade, é coragem. Eu sempre gosto de falar sobre isso, Sim. né? Aproveitando que está chegando agora Setembro Amarelo, eu desenvolvi, até junto com o Vini, a gente desenvolveu um trabalho muito forte com relação a isso, a prevenção de suicídio com alunos, enfim, a gente fez alguns trabalhos em umas escolas, e o que a gente sempre fala, pedir ajuda não é uma questão de vulnerabilidade, pedir ajuda é uma questão de coragem, né, de você é forte por pedir ajuda e por encarar o seu problema, né, então assim, quanto mais você puder estar cercado de pessoas que possam estar te dando o apoio, melhor para você, porque com certeza quando essas pessoas precisarem, você também vai estar fortalecido para fazer isso. E não adianta você querer resolver uma situação se você não está bem. Eu acho que isso que é o principal, né, Stephanie? A gente tem que estar numa posição... Sim. A gente, como terapeuta, né, integrativa, a gente vê muito isso, né? A lição número 0, né? Tipo, esteja bem antes de... Se você não está bem, não faça. Né? Não faça. Não faça, porque você tem que estar realmente inteiro para poder auxiliar e fazer aquilo que é necessário. E pedir ajuda é muito importante justamente por isso, né? Eu acho que deixa a gente mais centrado, né? Não é uma questão de verdade. Ninguém reestabelece a sua saúde psicológica, a sua saúde física, estando num lugar adoecido e também se sentindo adoecido, né? A gente precisa sair, de fato, dessa zona de conflito para que a gente consiga também ter a nossa dignidade, né? De conseguir buscar ajuda, de reestabelecer a nossa autonomia. Então, tá certíssimo, assim, é uma questão de coragem. Pedir ajuda é um ato muito corajoso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Sté, vou ler pra gente, tá bom? É do Por favor. Will. Aí ele fala, oi, Sté, acho que é algum amigo, né?
Como Sim. você vincula a sua posição mediadora com a cultura de ódio e como você vincula a ação mediadora com as posições hierárquicas divergentes na sociedade? Bom, Will, obrigada, Will, pela pergunta. O Will se formou comigo, ele é educador, tem um trabalho bem bacana também, com crianças, tem todo um estudo sobre o estatuto, é bem importante o trabalho dele. Bom, em questões de discurso de ódio, eu costumo dizer que, primeiramente, assim, entra a nossa ética, né? A gente Uhum. observa o indivíduo e depois a gente vai descobrindo, né? Talvez situações que a gente não concorde, mas ali eu tô com uma posição de fato profissional. Então, não que eu limpe, né, as minhas ideologias, não que eu limpe o meu estado militante mesmo, mas ali eu tô como profissional. O que é importante na mediação, Will, como a gente, né, estudou, é que assim, a partir do momento que existe um discurso de ódio, seja entre as partes, seja só uma pessoa, e a gente não consiga mediar, a gente para o trabalho, deixa isso bem claro e fala: olha, a gente não consegue mediar essa situação, então, infelizmente, ela vai para júri. Porque a pessoa está, né, não está de acordo. Então, ambas as partes não estão de acordo, porque pode acontecer. Quando você vai fazer um primeiro encontro ali, tá todo mundo querendo resolver. Tá todo mundo soltando fogo de um lado e flor do outro. Não, vamos resolver, vamos conversar. Quando essas pessoas se juntam, que elas vão estar na mesma sala, é fogo no parquinho. Então você tem que mediar para que isso não aconteça. Mas se o discurso de ódio, que a gente sabe que às vezes não pode ser mediado, porque se trata também de posicionamentos morais, familiares, às vezes, de uma construção social, aí a gente não media mesmo. Essa é uma das regras da mediação, a gente não trabalha com isso. E em questões hierárquicas, assim, vamos dar um exemplo de escola, né? Ou até mesmo em casa. Pai, mãe, filho, né? Irmão mais novo, irmão mais velho. Como que a gente media isso? A gente precisa entender que, enquanto indivíduo, temos todos os direitos, certo? Uhum. Então, a gente não pode desmerecer o conflito porque você veio depois, né? Porque você é mais novo, porque você é um irmão mais velho e o seu irmão é mais novo e ele não merece ser ouvido. E aí essa mediação em lugares, né, em estruturas mais complexas, que existe uma hierarquia, não sei, de repente a mediação nem chega lá. Uhum. Sinceramente falando, nós precisamos ser honestos com o sistema, né? A mediação não chega em lugares de hierarquia complexa, por exemplo, uma prefeitura, entendeu? A gente não vai ter uma mediação entre, não sei se você entende direito essa questão hierárquica, mas a gente nunca vai ter uma mediação entre um prefeito e um indivíduo, sabe? A gente sabe como funciona. É triste, deveria acontecer, né? Deveríamos ser ouvidos, mas a gente sabe que é por isso que existem as manifestações. A gente manifesta porque a gente não é ouvido de uma maneira saudável. Então a gente tem que ir para a rua, duplicar a nossa ânsia por aquele acontecimento, por aquele conflito, porque só falando ali numa discussão saudável ele não é suficiente. Então, eu acho que é aquilo, a gente precisa organizar aonde a mediação acontece. Não sei se eu respondi a Nossa. pergunta. Não, perfeito. Nossa, muito, muito necessário. Eu acho que ter essa posição, né? Faz total sentido, assim, né? Bom, tá, deixa eu ler aqui, o pessoal mandou. A Tânia colocou parabéns, meninas, foi ótimo. Obrigada, Tânia. Tava com saudade Obrigada. de vocês das lives. Aí o Vini coloca: essa Stephanie é uma querida mesmo. Parabéns pelo trabalho e pela simpatia e empatia com o outro. É encantadora, né? Aí ele, Obrigada, obrigada. aí ele coloca assim: Marina, como sempre, maravilhosa, meu amor, né? Temas necessários, importantíssimos, muito orgulho e parabéns. Muito orgulho de você também, lindo. E aí tem uma pergunta aqui que chegou, Opa, já, né? Que ferramenta você utiliza para mediar um conflito? então, Ele perguntou. dentro da minha mediação, da mediação convencional, onde eu me formei, a gente tem algumas ferramentas que são, na verdade, atitudes, né? Movimentos, assim, articulações. Comunicação assertiva, escuta ativa, né? Encontros individuais, por exemplo,
né? É aquele famoso vamos aquietar aqui o povo, né? Que tá começando a ficar. Então a gente, né? Não, mas peraí, vamos. Peraí, você teve a sua vez ali de falar. Então, né? Comunicação assertiva. Mas eu trabalho com outras ferramentas, que é a constelação, eu trabalho com alguns oráculos, porque como eu vim da educação, eu também já trabalhei com, por exemplo, crianças autistas. Então, como que você tenta mediar um conflito de uma criança, né, que tem, que se encontra em certas vulnerabilidades, sem uma ferramenta da qual ela se familiarize? Então, eu uso desenho, escrita, eu uso oráculo quando alguém oráculo porque tem símbolos, né? A gente está trabalhando com cor, a gente está trabalhando com significado. Então eu utilizo algumas ferramentas assim para mediar conflito. Eu ofereço, né? Dependendo do conflito que me trazem, é bem importante ressaltar isso. Nossa, muito legal, muito importante porque você consegue entrar mesmo no universo do outro e poder dar esse apoio, né? Muito Sim. importante, muito necessário. Deixa eu ver, o Will colocou excelente aqui. Então, assim, bom, gente, eu acho que é isso, né? Quer dizer mais alguma coisa, Esté? Quer falar mais alguma coisa a respeito? Deixar alguma outra mensagem? Não, só queria agradecer mais uma vez a você, a todos que assistiram a live. Eu estou muito grata mesmo. Para quiser poder entrar, Porque conversar. Ah, oi, voltamos, tinha caído. Pronto. eu só estava agradecendo mesmo, dizendo que eu estou bem contente e que é isso. Eu espero que a gente continue com essas movimentações, mesmo pós-pandemia, para que a gente consiga atingir vários espaços. Acho que a internet tem, né, tem essa possibilidade de estar em vários Com lugares certeza. ao mesmo tempo. Que a gente possa sempre estar em comunicação. Acho que isso que é o mais importante. Então, Sim. muito obrigada. Para todos que estão aqui nos assistindo, um super beijo, uma boa noite, né? E que a gente possa continuar aqui sempre juntos, lá no TPM Tempinho para mim. Boa noite, pessoal.